De Abacuque, no capítulo de número 1, hoje será a primeira exposição do texto, de fato. Na semana passada, nós fizemos uma visão geral do livro, conversamos a respeito daquilo que chamamos de mensagem central e de como o livro se desenvolve. Na verdade, o texto hoje iniciamos de fato a exposição. Essa pergunta, ela foi feita semana passada, mas ela se torna o título do nosso sermão de hoje. E quando Deus não responde como desejamos. O capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 1 a 11, à medida, daqui a algum tempinho estarei lendo o texto, mas eu gostaria de fazer uma breve introdução para você a respeito do texto de Abacuque. Lemos semana passada, vimos isso. Abacuque foi um dos profetas que o Senhor levantou para a nação de Judá, o reino de Judá, que havia sobrevivido aos percalços e a todas as circunstâncias que haviam acontecido envolvendo a desobediência do povo, levantamento de ídolos, mistura com outras nações, tantas coisas que o povo de Deus foi orientado a não fazer e não ser, mas por questão do coração, desejos, por desviar-se, acabou vivendo e fazendo. Abacuque foi levantado como um profeta naquele tempo para proclamar o juízo de Deus. Nós diversas vezes vimos Deus sendo misericordioso com o seu povo. Quando aconteciam situações onde o povo desobedecia o Senhor, Deus agia com graça, Deus agia com misericórdia, Deus trazia bênçãos sobre eles, restaurava. Você vai lembrar talvez do livro de Juízes, que é um texto fabuloso que demonstra que por diversas vezes Deus levantou juízes que eram como libertadores, eram como líderes momentâneos que iriam trazer libertação ao povo, ou de pecado, ou de jugo, ou de influência de outros povos, ou de guerras. Eles iriam liderar como juízes, eles iriam literalmente julgar o povo naquele tempo, e eles foram instrumentos de bênção de Deus sobre o povo por diversas vezes. O livro de Juízes, ele está historicamente bem mais para trás do tempo que nós estamos aqui lidando hoje em Abacuque. E o que ocorre em Abacuque é aquilo que eu comentei semana passada. É a situação de você ter talvez uma torneira pingando em casa, e você saiu hoje e deixou um copinho lá. Enquanto você está aqui, gota a gota, o copinho vai se enchendo. Abacuque é o livro onde a última gota pingou, e Deus irou-se contra o seu povo. Ele vai agora, ao invés de trazer restauração e salvação, ele traz ao seu povo o resultado do que eles plantaram, juízo. Por que esse texto tem a ver conosco? Nós vivemos um tempo e circunstâncias onde, sim, o juízo de Deus também está sendo derramado de muitas formas. E Deus, por diversas maneiras, está apontando que um dia o juízo final dele chegará. Abacuque é uma previsão, digamos assim, é uma forma, é um protótipo daquilo que Deus fará com o mundo no fim dos tempos. Já ouviu falar do prototipo? Proto, pequeno, tipo, modelo. Então, literalmente, Abacuque mostra que Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, mas ele não é bobo. Ele não é manipulável. E é exatamente por isso que o livro de Abacuque ele se torna atualíssimo para nós hoje. Porque há muitas pessoas brincando com Deus, nas suas vidas, nas suas famílias, no seu relacionamento com Deus, achando que Deus ou é alguém extremamente bonzinho, que faz tudo o que eu quero, porque ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele não pode ser mais do que bom. Ele é verdadeiramente bom, isso é fato, ele é plenamente bom. Mas as Escrituras ensinam, a palavra de Deus ensina que Deus também é plenamente santo. Que Deus é plenamente puro, plenamente justo. E não há nenhum dos seus atributos, das suas qualidades, das suas características, que se sobreponha sobre as outras. Se Deus diz que juízo vem, juízo virá. Se Deus diz que o pecado gera morte, morte é o resultado do pecado. Não há como nós fecharmos os olhos para isso. O fato é que esse texto ele está mais ou menos 600 anos antes da vinda de Jesus. E aí, talvez vocês possam estar se perguntando, mas gente, o texto já é velho. Jesus já veio há mais de 2000 anos atrás, passou ainda atrás um texto de 2600 anos. O que tem a ver comigo? Muita coisa a ver com você.
A verdade do Senhor não muda. A verdade do Senhor não se cala. Os princípios do Senhor não são manipuláveis ou não são flexíveis no sentido de Deus agir com parcialidade com uns e agir de outra forma com outros. A palavra do Senhor é reta, plena, justa. O fato é que Abacuque é um profeta que é levantado naquele tempo para falar antes dessa resposta. Dessa resposta que Deus trará. O contexto histórico demonstra que o povo de Deus ele está completamente fora dos padrões do Senhor. Idolatria no meio do povo, casamentos mistos, desvios doutrinários, corações religiosos apenas, sem qualquer temor e devoção a Deus. E essa situação ela é muito semelhante ao nosso tempo de hoje. Há muitas pessoas que quando perguntam para ela se ela crê em algo, ela fala, a minha religião é cristã. Se você é cristão, você não é religioso. Porque o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é baseado em uma pessoa, não em um fundamento teológico ou em um pensamento filosófico. O cristianismo é completamente diferente de qualquer outra religião, porque ele tem uma pessoa que personifica todo o ensino. E através da vida dele, Jesus Cristo, em nós podemos viver o que ele ensina. É muito diferente o conceito. Não é um conjunto de regras do pode ou não pode, mas é alguém vivendo em nós e nós vivendo para ele. Cristo em nós, a esperança da glória, aquele que morreu e ressuscitou e que nos chama a vivermos com ele, para todos sempre. O fato é que Judá, o povo de Deus, talvez esperava por algo. Talvez esperava por um milagre. Talvez esperava por mais uma intervenção. Mas dessa vez a última gota caiu. O livro como um todo, eu apresentei semana passada, ele tem uma grande ideia. E ele fala essa grande ideia, que é uma síntese, é uma frase que pode resumir o sentido ou o propósito do livro. A grande ideia afirma que a fé que está baseada no caráter e nas promessas de redenção de Deus, essa fé, ok? Ela capacita o justo a se alegrar na esperança da justiça divina, mesmo em meio a sofrimentos e injustiças no tempo presente. Uma pergunta simples e rápida. Há sofrimentos e injustiças no tempo de hoje? Sim. Esse texto já se tornou atual só pela grande ideia. Porque no nosso tempo também há essa situação. O texto de hoje, especificamente, ele também tem uma grande ideia. Eu quero apresentar para você. Capítulo 1, versos de 1 a 11, vai nos mostrar que após o silêncio de Deus ao profeta, diante dos pecados do povo, Deus lhes impõe um castigo sem igual. E também determina que os seus inimigos serão justamente julgados pelos seus feitos. Nós vamos estudar isso, mas entenda, Deus faz silêncio ao momento que o profeta reclama ou queixa-se com Deus, por causa dos pecados do povo. Mas Deus lhes impõe um castigo sem igual. Ao invés de graça, agora, castigo. E ele determina que essas pessoas, esses que serão o meio pelo qual Deus castigará o seu povo, também serão, como inimigos, julgados pelos seus feitos. Quero convidar você a ler comigo o texto. Eu hoje coloquei projetado aqui também, você pode acompanhar a leitura comigo. Caso você não tenha sua Bíblia, mas eu sempre digo, traga a sua Bíblia, grife. Se você olhar a minha aqui, está parecendo um gibi de tanta anotação, tanta coisa. É bom. O texto, ele deve ser estudado. Tenha isso na sua Bíblia, faça notas, grife. São coisas importantes que estamos lendo aqui. Vamos ler versos de 1 a 11, a palavra do Senhor diz assim. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercaram os justos,
E assim, toda a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo tal obra que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, para marcharem pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia, que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se junta a areia. Zombam dos reis. Os Deus como instrumento da sua graça nesse tempo. Deus como instrumento da sua graça nesse tempo. Mas ajuda-me, Pai, a, como instrumento teu, ser útil nas tuas mãos. Que todos nós compreendamos, mas também venhamos a ter temor diante do Senhor, por meio do que a sua palavra está nos ensinando nessa noite. Capacita-nos, Deus, a não apenas absorver informações, mas a compreender o sentido da transformação que o Senhor deseja realizar em nós. E assim caminhamos em direção a Ti, para a glória do Seu nome. Que nada e ninguém venha nos atrapalhar nesse tempo em que a Sua palavra está sendo ministrada, em que o Senhor está falando conosco, individualmente e como igreja também. Oramos ao Senhor com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Pai. Uma das grandes verdades do nosso tempo hoje é que cada um vive como acha que deve viver. O livro de Juízes mostra isso muito bem no final do texto, e parece que isso tornou um padrão. Pessoas hoje procuram igrejas pelo que elas querem receber e não pelo que Deus ensina. Pessoas hoje procuram estilos de música que melhor se adequam ao seu gosto, mas não procuram letras bíblicas que possam moldar o seu coração e o seu caráter. Vão por ritmo, mas não vão por conteúdo. Vão por locais onde se sentem bem, mas não vão por locais onde a palavra do Senhor é pregada com fidelidade. Muitas vezes os melhores púlpitos estão nas menores igrejas, nas menos confortáveis, nas menos agradáveis, nas talvez que tenham teto pingando, cadeira quebrada, criança correndo. Talvez o melhor pastor do mundo não esteja pregando nos grandes púlpitos por aí. Talvez os mais fiéis, os mais honestos diante do Senhor e que servem de coração, não estão nos grandes centros, não estão nos grandes locais. Obviamente que nós estamos medindo isso de um ponto de vista humano, mas a realidade é que muitas vezes a nossa perspectiva, a forma de nós enxergarmos, faz com que um momento como esse seja um momento de consumo. Como se você estivesse chegando num supermercado e procurando ouvir de Deus aquilo que você quer comprar e não o que Ele quer dizer. Muitas vezes pais chamam seus filhos para conversas duras. E seus filhos, como eu um dia já fui e já fiz isso, rejeitei palavras que meu pai e minha mãe trouxeram sobre mim, porque elas eram difíceis demais ou porque elas exigiam demais de mim. O contexto que nós estamos falando aqui, isso que eu estou falando, tem total conexão com o coração do povo em Judá. Porque a Bíblia mostra que Deus, por diversas e diversas vezes, levantou homens, pessoas do Senhor, profetas, reis, sacerdotes, que foram instrumentos de Deus, falando a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, que por vezes impactava, trazia sorriso no rosto, fazia com que as pessoas refletissem, meditassem. Mas as pessoas poucas vezes, o povo poucas vezes pegou aquelas verdades e trouxe ao íntimo dos seus corações. Ou quando fazia isso, tinha a outra dificuldade terrível, que era pegar essas verdades e torná-las a sua vida. A ponto de essas verdades serem vistas pelos seus filhos, pelos seus netos. E dessa forma, essas pessoas que viriam depois perseguirem, buscarem, desejarem ter a mesma vida que os seus pais viveram. Por que eu estou falando tudo isso?
Porque as Escrituras mostram que o momento em que nós estamos chegando aqui é um momento onde há uma degradação, uma deterioração moral, espiritual e social. Há uma corrupção generalizada. As famílias já não têm valor. Pai e mãe falando é a mesma coisa que um cachorro latindo para a nossa geração de hoje. Um pastor no púlpito falando hoje é visto como alguém manipulando velhinhos para arrancar dinheiro deles. Mas alguém que chega gritando palavras talvez que sejam da moda, é essa voz que eu devo ouvir. Esse cara que ostenta ouro nas suas correntes. Esse cara que tem conquistas de mulheres à torta e à direita. Essa é a minha referência. Pausa. Eu não estou falando só para os jovens. Há muitos de nós aqui que, como homens, temos como referência pessoas que diante de Deus são reprovadas. Há muitas mulheres hoje que estão se colocando como influencers, ou como linhas, ou como referências, e que elas diante de Deus são reprovadas. Caminhos vazios, famílias destruídas, valores que regem tudo isso, trazendo essas consequências sobre essas pessoas. O fato é que desde sempre nós, como seres humanos, temos uma dificuldade muito grande, que é andar nos caminhos do Senhor. O apóstolo Paulo ensina isso, que nós devemos andar nos caminhos do Senhor. O Novo Testamento referencia isso diversas vezes, que nós devemos andar nos caminhos do Senhor. Salmo 1, séculos antes, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário de tudo isso, ele tem prazer na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. A luta que nós estamos falando, ela não é exclusiva sua ou do nosso tempo. Ela é do ser humano. O fato é que muitas vezes nós já começamos essa luta, ou esse entendimento do tempo de hoje com o nosso coração, de forma derrotada. Como se a salvação em Cristo não nos desse todas as ferramentas e a possibilidade de vitória nele, nesse tempo, para a glória do nome dele. Pastor, o que está acontecendo? O que Abacuque tem a ver com isso? Convido você a ler comigo os 4 primeiros versículos. O texto começa dizendo, sentença revelada ao profeta Abacuque. Como falei semana passada, juízo, peso, julgamento, condenação são as palavras que você pode trocar por sentença. E esse é o fato. A palavra revelada ao profeta revela que houve uma sentença. Se houve uma sentença, é porque houve julgamento. Se houve julgamento, é porque o justo juiz julgou e ele está agora o quê? Executando o juízo. Não vai mais passar a mão na cabeça. Só que o profeta olha para o Senhor e começa a questioná-lo. Em algumas Bíblias está uma visão de queixa. Lá no capítulo 2, verso 1. A visão de queixa. E ele vai exatamente queixar-se com Deus aqui. Porque ele diz o seguinte. Acompanhe comigo, versos 2 a 4. Até quando, Senhor? Até quando clamarei pedindo ajuda e tu não ouvirás? Até quando eu gritarei violência e tu não salvarás? Abacuque está questionando quem? O povo? As circunstâncias? Espera aí, o senhor não é Deus? O senhor não está vendo o que está acontecendo aqui, não? O senhor não percebeu que nesse exato momento tem gente morrendo? Espera aí, como é que o senhor está no trono governando e não está vendo isso? Esse é o questionamento que está sendo colocado em tom aqui. O verso 3, ele tem uma frase que é fenomenal, porque revela o coração dele. Revela o coração do homem que está conversando com Deus. E Abacuque é um diálogo. É um diálogo de um homem que sinceramente abre o seu coração com Deus, mas questiona. Até quando? Verso 3, melhor dizendo, porque me fazes ver a iniquidade?
Por que o Senhor permite que eu veja o pecado, o mal? Por que, Senhor? Na semana passada eu comentei com vocês que há alguns livros que eles são parentes ou eles estão próximos no contexto da época. Se você puder, deixa o seu texto em Abacuque aberto, mas volta um pouquinho comigo lá em Jeremias capítulo 22, por favor. Porque algum tempo antes, o profeta Jeremias, que lidou especificamente com os reis, com os governantes, e Deus usou para questionar os governos, as lideranças, o profeta Jeremias, lá no capítulo 22, ele vai levantar uma profecia contra o palácio do rei de Judá, quer dizer, contra todo o movimento de governo de Judá, que é o alvo do texto de Abacuque algum tempo depois. E o Senhor Deus, pela boca do profeta, instrui o povo no que eles deveriam fazer, mas também demonstra quais seriam os resultados da não obediência ou não transformação de corações do povo. Versos 1 a 9, a palavra do Senhor diz assim, Jeremias 22, de 1 a 9. Assim diz o Senhor, desça ao palácio do rei de Judá e anuncie ali essa palavra. Ouça a palavra do Senhor, ó rei de Judá. Você que se assenta no trono de Davi. Ouçam também os seus servos e o seu povo que entra por essas portas. Assim diz o Senhor, pratiquem o direito e a justiça, e livrem o oprimido das mãos do opressor. Não oprimam, não maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não derramem sangue inocente nesse lugar. Por quê? Se vocês de fato cumprirem esta palavra, então pelas portas desse palácio entrarão os reis que se assentarão no trono de Davi, os carros, em carros e montados em cavalos, ele e os servos do seu povo. Mas, se não ouvirem essas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esse palácio se tornará em ruínas, porque assim diz o Senhor a respeito do palácio do rei de Judá. Para mim você é como Gileade e os picos dos montes do Líbano, mas certamente farei de você um deserto de cidades desabitadas. Designarei contra você destruidores, cada um com as suas armas. Eles cortarão os seus melhores cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por essa cidade e dirão uns aos outros, porque o Senhor fez uma coisa dessa com essa grande cidade? Então se responderá, porque abandonaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram outros deuses e o serviram. Por que Judá está sendo agora destruída? Porque ela abandonou o Senhor. Porque ela não ouviu desde os palácios reais, desde a maior nobreza, desde o trono, até o menor servo na menor casa. Nenhum deles levou em conta, considerou ou buscou viver uma vida de retidão diante do Senhor. Eles abandonaram o trato, a aliança que haviam feito com Deus. Deus volta atrás no que Ele combina? Deus volta atrás nas suas palavras? Nós voltamos. Qual o resultado de desobediência, ou de descombinar, ou de quebrar uma aliança com Deus? Destruição. O que é que o texto fala? Hoje você é vista para mim como o cedro do Líbano, como um local frutífero, local cheio de árvores, mas designarei contra você destruidores, que farão de você um deserto de cidades desabitadas. Qual o questionamento de Abacuque? Senhor, no meio do teu povo, até quando eu vou clamar pedindo ajuda, o Senhor não vai resolver? Até quando eu gritarei que há violência? Porque o Senhor me faz ver a iniquidade? Por que o Senhor tolera a opressão? O que o texto lá de Jeremias fala? Façam o direito, exerçam a justiça, não oprimam o pobre, não oprimam a viúva, não oprimam, não exerçam pressão, não maltratem o estrangeiro.
E o que é que está havendo hoje no meio do povo? Deus tolera a opressão? Nunca tolerou. Deus tolera as injustiças? Nunca tolerou. Nunca deixou de lado. Deus tolera a violência? Nunca fechou os olhos para isso. Ele nunca deixou isso de lado. Ele nunca fez meia-culpa. Nunca. Qual é o problema? Verso 4 ainda ele fala: a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Aonde isso? Nos inimigos? No meio da casa de Deus, no meio do povo de Deus. Litígios, contendas, discórdias, desacordos. Pessoas maltratando. Pessoas com poder subjugando. Esses valores no coração de uma nação não são exclusivos do povo. Por quê? Olha o que o verso 4 fala. Por isso, quer dizer, por causa dessa violência, dessa corrupção moral, dessa corrupção estrutural, social, dessa destruição de valores, por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Por isso que os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é? Não é Brasil, é Judá. O que está acontecendo com o Brasil hoje? O que está acontecendo com o mundo hoje sobre valores? Por que isso está acontecendo? Porque os corações se corromperam. Desde os tronos ao menor servo na sociedade. Observe o que está à volta hoje na cultura do povo. Os irmãos sabem que eu tenho alguma paixão e habilidade com música. Se você voltar às músicas que se tocavam nas rádios há 50 anos atrás, nossa, pastor, você é velho. Não tem problema, pode pôr mais, pode pôr 60, 70 anos atrás. Sociedade geral, bossa nova, MPB, choro, samba com letras boas. Letras boas que eu falo, com letras que ensinam, que constroem. O que se toca nas rádios hoje? O que se mostra nos programas de TV? O que você e eu estamos sendo bombardeados diariamente hoje nos celulares? Nem é mais tanto TV, né? Hoje tem muita gente que nem usa TV em casa. O que as séries dos streamings que você vê, Amazon, Netflix, Paramount, qualquer uma dessas, mostram para você? Quais são os valores que estão sendo oferecidos sobre família e sociedade? Justiça. Traição hoje, que não é uma traição só de casal, mas uma traição de pessoas, é absolutamente comum. Não trai quem é bobo. Porque se você trai, você consegue inclusive tirar o que é dele. O que é dela. Os valores se corromperam. Abacuque questiona: até quando me fazes ver? Abacuque, você e todo o povo amaram e buscaram a isso. Nós hoje reclamamos daquilo que nós estamos vendo, mas hoje nós somos culpados pela omissão de não nos posicionarmos anteriormente. De como igreja do Senhor e povo de Deus falar de valores bons. Nós às vezes vemos famílias à nossa volta sendo destruídas e perguntamos o que poderíamos fazer. Talvez o nosso pecado seja aquele de Tiago 4,17. Se você sabe que deve fazer o bem, mas não faz, você comete pecado, você é omisso. Não proclamar a verdade ou não ser um instrumento de Deus de transformação na vida de outro é omissão. Colocar o seu tempo, a sua agenda, seus sonhos, seus planos além ou acima daquilo que Deus como plano e meta tem como plano e meta para a sua vida é omissão. E você vai prestar contas por isso. O fato é que agora Judá está sendo colocada diante do momento onde as contas estão sendo postas à mesa e o juízo está sendo dado. A lei se afrouxa não só porque existem corruptos, mas porque também há pessoas que nas pequenas coisas cometem pequenas injustiças. É um troco do supermercado a mais que você não questiona. Pedágio também dá muito certo. Ah, não deu tempo de ver, você viu.
mas você não quis dar. É uma nota que você tenta, de alguma maneira, chegar no professor e pedir para subir, dar presente, conserta computador, divide streaming com ele. A gente questiona os nossos políticos que governam o Brasil e que mais roubam do que outra coisa, e a ideia não é falar de política, mas a gente questiona isso, mas a gente também rouba internet. Descobre a senha, né, do nosso vizinho e rouba dele. Quando eu falo a gente, irmãos, se você se sentiu culpado, eu não sabia, eu não sou adivinho, tá? Só para deixar avisado, fique em paz, eu não estou adivinhando, estou só dando exemplos. Ok? Existem pequenas corrupções que a gente fecha os olhos e começa a tratar como cultura, ou como isso não dá nada, não. Até quando gritamos por violência, nós gritaremos que está havendo violência, enquanto não agimos como instrumentos de paz. E eu não estou falando aqui, meus irmãos, para a gente começar um movimento político, social, sair para as ruas jogando pombinha para o ar, bandeirinha, camisa branca. Se você já for um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, onde você estiver, você já está agindo como instrumento de paz. O fato é que para esse povo, Deus, Ele executa o juízo agora. Lembra que eu falei que o texto é um diálogo? A partir do verso 5 até o final, no verso 11, nós vamos ver a resposta de Deus. E Deus responde de forma muito diferente a todas as outras expectativas que os outros profetas tiveram. Quando Moisés foi levantado por Deus como libertador do povo para o Egito, né, para tirar o povo do Egito, o texto bíblico começa dizendo que Deus ouviu as orações do seu povo e levantou Moisés para isso. Quando Deus levantou Josué para lutar contra os inimigos enquanto o povo conquistava a terra prometida, Deus o levantou para isso. O fato é que agora Deus não vai levantar um homem, um novo libertador, um novo líder. Deus vai executar juízo. E a partir do verso 5, o texto bíblico começa dizendo o seguinte: olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo tal obra que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Propositalmente eu deixei aqui. Se a gente parasse o texto aqui, você ia falar assim: uau, Deus está se levantando. Vem um novo Moisés. Vem um novo libertador. Vai levantar alguém agora, talvez o Messias mesmo. Porque o Messias virá da tribo de Judá. É isso. Deus vai talvez trazer que é o Messias agora. Essa é a nossa expectativa. A libertação virá. Pois eis que eu trago os caldeus, os babilônicos. Como é que é esse povo? O que o verso 6 fala ali? É uma nação o quê? Cruel e impetuosa. E olha agora, o texto, Deus usa várias figuras para descrever o poderio deles, a capacidade deles, a máquina militar, digamos assim. Eles marcham pela largura da terra, como se você pudesse olhar aqui em um horizonte, e de onde o seu olho enxerga para onde o seu olho vê no horizonte, você visse os exércitos deles chegando. Eles chegam para apoderar-se das moradas que não são suas. Espera aí. Se eles estão chegando, as moradas são nossas. Eles são pavorosos e terríveis, verso 7. Eles fazem as suas próprias leis, eles impõem a sua dignidade, eles impõem o seu jeito de pensar, eles impõem o seu domínio. Se vocês têm liberdade em fazer aquilo que vocês querem debaixo de minha liderança, vocês agora vão ser oprimidos, porque alguém virá governar vocês. O povo foi escravo na Babilônia por 70 anos. Não sabendo usar a liberdade e a terra que Deus lhes tinha dado, eles perderam a terra e a liberdade. Olha o verso 8, os cavalos deles são mais ligeiros do que os leopardos. Pausa. Isso é uma figura de linguagem. É só para mostrar o poderio e a capacidade deles. Ok? Eles são mais ferozes do que os lobos ao anoitecer.
Os seus cavaleiros, aqueles que montam nesses cavalos, os guerreiros desses cavalos, se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe. Voam como águia, não é literal, é a ideia deles estarem em todo lugar e poderem chegar na espreita. Porque uma águia, quando você menos espera, você só ouve o barulho. Ela pega a sua presa com as garras e sobe para devorá-la em locais altos. Como é que esses homens vão chegar? Como é que essa máquina militar de triturar nações vai chegar? Impetuosa, cruel, sem escrúpulos, impondo domínio por força, tirando moradas, rompendo com sonhos, destruindo aquilo que você estava construindo. Imagina só. Nós não precisamos ir longe, num sentido de tempo, para pensar em algo semelhante que está acontecendo hoje. Há uma guerra acontecendo na Europa. E para vocês terem uma base de como isso complica, se eu citar o nome dos dois países que estão citando, essa live ela pode ser colocada como censurada, no sentido de não ser oferecida para todo mundo, porque é um assunto que toca numa guerra, é sensível. Só o fato de eu ter dito guerra em 3 frases seguidas pode fazer esse vídeo ter alguma restrição posterior. Esse é o tempo que a gente vive. No nosso tempo hoje, uma nação está sendo subjugada por uma grande potência, onde a pequena nação está tentando destruir os centros militares e a grande nação ataca os civis. A Babilônia agiria da mesma forma. Que não é muito diferente dos problemas que há em algumas capitais brasileiras com os líderes de tráfico de drogas, que colocam civis para se proteger atrás deles, enquanto com armamento militar de exército estão atirando em policiais com armas curtas, revólveres, talvez pistolas, no caso. Percebe o que nós estamos lidando? É muito similar com o que está acontecendo aqui. Só que a realidade desse tempo é a realidade de que Deus livrou esse povo por diversas e diversas vezes, até chegar um momento em que ele traz um povo para o que o verso 9 quer dizer. Eles todos vêm para fazer violência. Abacuque, a violência que você está vendo em Jerusalém não tem nada a ver com aquilo que você verá. E sabe como é que Deus trata isso? Olha lá o verso 5 de novo. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque eu, no tempo de vocês, realizo tal obra que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Você ficaria maravilhado diante de Deus com isso? Deus fala para ficar maravilhado e admirando com a destruição que Ele trará. Por quê? Porque, inclusive, o juízo de Deus também é santo. É uma das formas de Deus limpar, purificar a sua nação. Porque o castigo do Senhor sobre o seu povo não é para destruí-lo ou aniquilar o seu povo, mas é para tirar dos corações e da vida deles tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Muitas vezes, as perdas que acontecem em nossa vida são vistas como castigos de Deus. A verdade é que muitas vezes nós não enxergamos que aquilo que Deus está tirando da nossa vida é livramento e não castigo. E nós questionamos o porquê. Eu queria tanto. No meu ponto de vista, o Senhor não tem problema nenhum. Deus é Senhor, não eu, não você. Esses homens que vêm para fazer violência estão determinados a seguir em frente, nada os impedirá. Eles vão reunir os cativos como se junta o quê? Areia. Aos montes, aos milhares. Não haverá ninguém que ficará de fora. Se esses homens são tão poderosos assim, como é que eles vão agir diante das forças que nós temos?
Eles riem, eles zombam, eles tiram sarro dos reis. Os príncipes são motivo de piada. Eles riem de todas as fortalezas. Aquilo que temos como defesa, aquilo que você, Judá, tem como estrutura militar, vai ser destruído. Sabe por quê? Porque amontoando terra, eles conquistam as fortalezas de vocês. Você olha para assim, Deus está falando o que aqui? Para nós talvez não faça sentido. Na época, quando eles construíam fortalezas, locais fortificados, esses locais fortificados eram cercados por muros. Muros de pedra, muitas vezes intransponíveis. Como é que você poderia acessar um palácio ou uma fortaleza a algum lugar se o muro tem metros de construção de rocha sólida? Você não tem bomba, você não tem perfuradoras ali, qualquer coisa do tipo. Como é que você faz? Procura ver, quem assiste History Channel, coisa do tipo aí, a forma como eles conquistavam e invadiam fortalezas eram ir juntando terra ao pé do muro, a ponto dos soldados poderem subir por esses montes e pular para dentro. Deus descreve uma tática de guerra que era comumente usada na época. Vocês acham que vão resistir? Vocês não resistirão. Eles passam como o vento, como passa o vento, e seguem adiante. Você consegue segurar o vento? Teve alguém querendo estocar vento há um tempo atrás aí. Não, os irmãos se lembram disso, né? Não deu certo, eu não sei porquê. Vamos seguir. Você consegue segurar o vento? Se você vir a força do vento em um avião, em um navio, se você ver a força de um furacão, você vai perceber que o vento, ele é imparável. E é por isso que Deus fala, que as Escrituras ensinam que o Espírito, ele sopra, ele venta como ele quer, porque ninguém pode pará-lo também. A realidade é que os babilônicos, o povo da Babilônia, cruel, impetuoso, com todas essas qualidades ruins deles, eles são imparáveis. Abacuque, não dá mais tempo. Não há mais o que fazer agora. A sentença foi dada. Eles virão. Qual que é a pergunta que a gente está toda hora fazendo aqui? Será que nós continuaremos fiéis a Deus se Ele não responder nossas orações conforme a gente quer? Será que nós vamos ser fiéis a Deus se nós vimos uma resposta como essa a um pedido que nós fizemos? Como é que eu posso crer num Deus que é justo e bom e que, ao invés de me trazer livramento, Ele me derrama o mal? Ele permite, Ele abre as portas, Ele escancara as condições para que o mal não apenas me invada, mas me destrua. Não apenas tire o que eu tenho e aqueles que eu tenho, mas tire a minha liberdade, minha saúde, meus sonhos, Ele rompa com tudo. A última frase desse texto, ela também é de Deus. É Deus respondendo a Abacuque. E ela demonstra o caráter de Deus. Por quê? Esse povo que fará todas essas coisas, tornam-se culpados estes, os babilônicos, cujo Deus, cujo Senhor, é o seu próprio braço, é a sua própria força. Esse livro não é uma sentença? Se você não entendeu, Deus está sentenciando os babilônicos aqui, antes que eles cheguem e executem qualquer dos movimentos contra o povo de Deus. Deus conduz a história. O seu povo rebela-se contra ele. Precisa de correção? Como Deus fará isso? Levanta o império babilônico.
Mas o Império Babilônico, em hipótese ou momento algum, deixa de ser responsável ou culpado por qualquer um dos seus atos contra o povo de Deus. Para você ter uma base, a história demonstra, eu vou falar mais sobre isso semana que vem, os babilônicos vão ser destruídos algum tempo depois. Deus os tornou culpados e executou juízo sobre eles. Mas esse é o ponto. Se Deus nos der más notícias hoje ou não responder às suas perguntas, às suas orações, os seus clamores, os meus clamores, os nossos clamores enquanto nação, família, igreja, da forma como nós esperamos, será que nós continuaremos fiéis a Deus ainda que as nossas orações por livramento não sejam respondidas? Será que nós permaneceremos firmes e confiantes no caráter de Deus, na graça de Deus, na provisão do Senhor, se amanhã tudo aquilo que temos e somos mudar? Se perdermos alguém, se perdermos aquilo que nos sustenta, seja um trabalho ou uma fonte de renda, será que se amanhã se levantar uma guerra em algum país vizinho e isso mudar o nosso cenário político aqui brasileiro, será que nós vamos permanecer fiéis? A primeira vez que eu preguei esse texto foi 21 de março de 2020, início da pandemia do Covid-19. Pronto, outra palavra que eu não podia dizer na live, já foi. Esse vídeo provavelmente não vai subir depois. Eu me lembro de estar pregando em casa esse texto. E ao término do sermão, alguém me mandar uma mensagem e dizer assim: eu não acredito em um Deus que permite um vírus mortal como um meio de correção sobre o povo dele. A pergunta que eu fiz respondendo a essa pessoa foi: o mundo hoje pertence ao Senhor? Eu imagino que ela fez a mesma cara que a maioria está fazendo agora, que estamos assim. Não, esse mundo, ele pertence ao maligno. Mas o Redentor foi enviado para restaurar as coisas como elas deveriam ser. O Redentor foi crucificado, morto, mas ele ressuscitou. E ele ressuscitou nos prometendo que um dia voltará. Para quê? Eis que eu estou convosco todos os dias, até o final ou a consumação dos séculos. Nós temos promessas de paz e de esperança, mas elas só serão cumpridas de forma plena nos novos céus, na cidade celestial, na cidade santa, com o nosso Senhor. Aqui nesse mundo, o Senhor Jesus afirma o quê? No mundo vocês terão? Mas como é que nós devemos viver nesse mundo? Tendo bom? Por quê? Porque Ele venceu o mundo. A cruz está vazia. O trono está cheio. Jesus reina. Eu quero concluir esse sermão trazendo algumas conclusões ou algumas palavras que possam nos ajudar nesse tempo a entender um pouco melhor, ou verdades que esse texto e aquilo que nós estamos expondo aqui destacam para nós nesse tempo. Tempos e condições difíceis, gente, também são instrumentos de transformação nas mãos de Deus. Há um dito popular aí, que mar calmo não faz bom marinheiro. Já ouviram falar nisso? Tem algum marinheiro aqui? Estou em Minas, né, gente? É verdade, né? Não tem mar por perto. A tempestade faz a gente olhar para os céus, não é verdade? Nós precisamos parar de olhar para as nuvens e precisamos olhar para Cristo. Porque no meio das tempestades, Ele continua Senhor. Com isso, as situações, então, que são difíceis, os problemas que vêm, eles são meios de nossa fé e perseverança serem provadas e também aprovadas.
nós podemos exercitar a fé da mesma forma como nós exercitamos nossos corpos. Há muita gente exercitando corpos, mas não crendo. Exercita-se o corpo com fé raquítica. Deus nos chama a tanto cuidar de uma coisa quanto da outra. Mas o nosso corpo ele vai ficar aqui. Mas a nossa fé nos conduz a Cristo. Então nós temos uma prioridade a cuidar. E uma outra verdade que você e eu somos confrontados diante disso, diante desse texto e daqui para frente o estudo todo de Abacuque, é que Deus é soberano. E aqui é importante dizer isso, Ele é soberano de forma plena sobre todas as coisas. Parece que eu estou sendo redundante, mas é explicando. Soberania é plenitude, mas Deus é soberano plenamente sobre todas as coisas, inclusive sobre situações e condições que são más. Por quê? Porque Ele é o único que tem poder para conduzir todas as circunstâncias, toda a história para a glória do seu nome em Cristo. O que te traz lágrimas hoje, talvez seja, vou tirar o talvez. Muito provavelmente, se não for um problema de pecado, a situação que se impõe sobre a sua vida, a condição que se dá nesse tempo, é o meio pelo qual Deus está trabalhando o seu coração a crer, depender e obedecer a Ele. Nós, enquanto nação, estamos tendo um privilégio imenso de experimentar problemas que podem culminar em muitas outras coisas. Será que a igreja do Senhor se manterá fiel a Ele quando os tempos ruins chegarem? Há 2000 anos atrás, mais ou menos, o Novo Testamento começou a ser escrito, e tanto Jesus quanto os apóstolos proclamaram de forma clara que os últimos tempos seriam difíceis e que eles já estavam acontecendo há 2000 anos atrás. Se na sua cabeça facilitou, você não entendeu o Evangelho. A tendência aqui é ir piorando. Mas nós não devemos temer por isso. Porque a nossa esperança tem nome e sobrenome, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele já venceu o mundo. Nesse mundo nós podemos passar por quaisquer tribulações, nenhuma delas se sobreporá, estará sobre, acima daquilo que Jesus já fez. E já nos garantiu nele, para a glória do nome dele. Por isso, quando nós dizemos que Deus é soberano, não há outra resposta que se espera dos seus servos que não seja rendição, submissão e louvor. Nós agora há pouco cantamos, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, pausa. Tudo isso é o cenário que Abacuque e Judá vão viver. A pandemia trancou a gente em casa. Havia muita gente já desesperançosa do mundo. E é verdade. Quem perdeu pessoas ou passou por essa situação sabe muito bem do que eu estou falando. Em qualquer momento, eu não estou menosprezando o que aconteceu na pandemia. Mas eu estou dizendo que a pandemia foi um simples flash das coisas que vêm pela frente. Se hoje as más notícias, como talvez uma queda de bolsa, a derrota do meu partido, um relacionamento que não termina como eu gostaria ou não começou como deveria, um problema financeiro, desemprego, já são coisas que me fazem duvidar se Deus é bom? Quando as coisas maiores vierem, talvez nós sejamos aqueles que vão negar a fé e dizer que não existe Deus. Por isso, Deus hoje nos chama a exercitar a fé. E assim como você desenvolve sua musculatura, sua extensão de abertura de braços, pernas, elasticidade,
Desenvolva a sua fé. Enxergue os problemas como oportunidades de Deus conduzir a sua vida para a glória dele. Renda-se ao soberano, descanse no soberano, porque ele conduz todas as circunstâncias para a glória do seu nome. Nenhum filho de Deus é deixado para trás. Mas aqueles que não creem nele, assim como o povo, a cidade e tantos outros locais foram destruídos por se afastarem do Senhor, ele trará juízo sobre aqueles que não creem. Deus, após o silêncio do profeta diante dos pecados do povo, lhes impõe um castigo sem igual, mas também determina que os inimigos serão justamente julgados por causa dos seus feitos. E é por isso, irmãos, que eu vou voltar lá no comecinho para lembrar disso. Nós precisamos ter fé em quem Deus é. Nosso coração tem que estar firme no Senhor. Porque a fé que está baseada no caráter, quer dizer, em quem Deus é, e nas promessas de salvação que Ele deu, é a fé que está baseada em quem Deus é e no que Ele promete. Essa fé nos capacita o justo, aquele que crê, a se alegrar na esperança da justiça divina. Aqui, esquece. Justiça nesse tempo, na nossa vida, provavelmente não vai haver. Mas a justiça divina nunca falha. E dessa forma, nós podemos suportar, mesmo em meio a sofrimentos e injustiças no tempo presente, esperançosos e firmes naquele que é a rocha inabalável, o motivo e a razão, a causa de nossa esperança. Cristo Jesus, o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Nesse tempo, ó Deus, em que nós somos colocados diante de Ti, para ouvir a Sua palavra, nós somos também confrontados pela verdade do Evangelho, da palavra do Senhor. Verdade essa que nos faz agora pensar seriamente, ó Deus, em como estão caminhando os nossos passos. Em como individualmente nós estamos lidando contigo ou crendo no Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque mesmo ensinando, pregando, muitas vezes eu falho na minha confiança plena do Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós aqui, ó Deus, porque todos nós somos pecadores e carecemos da sua graça. Carecemos da sua misericórdia. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor deixa um livro como Abacuque para nós, para hoje, para confrontar o nosso coração, para confrontar as nossas convicções e nos mostrar a verdade do teu controle absoluto e soberano sobre toda e qualquer circunstância. Obrigado a Deus, porque nós temos o privilégio de, pelas Escrituras e o relacionamento contigo, conhecer o seu caráter e saber que não há nenhuma ação boa ou má que possa acontecer sobre nós, que não venha da perfeição do teu caráter e também, Pai, do teu juízo sobre nós. Por isso, nos ajuda a compreender o Senhor e nos ajuda a confiar no Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, especialmente a falta de fé e a insubmissão à verdade do Senhor. Israel tinha falsos ídolos, ó Deus. Nós também os temos. Muitas vezes o nosso próprio coração se levanta como um ídolo a quem nós nos submetemos e não obedecemos o Senhor por isso. Tem misericórdia. Nos ajuda a ver e viver no mundo de uma forma diferente. É o pedido, é a gratidão, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.